Bom, cada vez mais casais decidem engravidar com a ajuda da medicina. Mas as técnicas de reprodução assistida ainda são motivo de muitas polêmicas, uma vez que desafia o processo natural e as relações de parentesco. No Brasil, o novo Código Civil menciona algumas técnicas de reprodução em laboratório, mas especialistas reclamam da falta de uma legislação mais direcionada a esse assunto. Enquanto especialistas e autoridades discutem sobre a ética na reprodução assistida, o problema da esterilidade atinge cerca de 20% dos casais. Apesar dessa polêmica toda, eles querem ter filhos. Na clínica da doutora Maria do Carmo são atendidos 250 casais por ano. Com experiência de quase 2 décadas em reprodução assistida, ela diz que hoje a dificuldade de engravidar virou um problema de saúde pública. E os motivos são variados. Casais, as mulheres postergam a gestação. Seja porque elas estão estudando, seja porque estão entrando no mercado de trabalho, seja porque ainda não encontraram o parceiro, o companheiro para formar uma família. A artista plástica Ana Cláudia tentou engravidar por 2 anos até que procurou ajuda médica. Ela tinha 36 anos e não queria mais esperar. Depois de vários exames, a opção escolhida foi a fertilização in vitro. Dos 5 embriões implantados, 3 viraram Enzo, Theo e Breno. É um desgaste emocional, é um desgaste financeiro, quer dizer, você tem que se dispor a muitas coisas. Você toma hormônio, você faz várias averiguações até descobrir o que você possa ter. Na fertilização in vitro, como fez Ana Cláudia, óvulo e esperma selecionados se encontram em laboratório. A chance de gravidez é de 35% e custa em torno de R$15 mil por tentativa. É o chamado bebê de proveta. O primeiro da América Latina nasceu no Brasil em 1984. Na inseminação intrauterina, o esperma é colocado dentro da trompa. Apesar de a ovulação ser estimulada, a chance de gêmeos é baixa. A probabilidade de gravidez é de 16%. Custo de pelo menos R$4 mil por tentativa. Um ano depois do nascimento dos meninos, o casal começou a pensar numa menina. Ana parou de tomar pílula e relaxou. Ela tinha 40 anos quando, apenas com a ajuda da natureza, engravidou de Verena. Eu acho que a gente queria muito, do jeito que queria muito eles. É a história com 2 finais felizes que muitos buscam. Mas, segundo a médica Maria do Carmo, a tendência é que os tratamentos fiquem mais acessíveis. Em alguns estados a gente já tem centros públicos de fertilização. Há outras opções mais complexas e polêmicas. Há quem empreste a barriga para parentes que não conseguem carregar uma gravidez. E crianças geradas com óvulos ou espermatozoides de doadores. As novidades aparecem todos os dias. Quando o assunto é ter o tão sonhado bebê, ou 2, ou 3, pais e mães sonham alto. No Rio de Janeiro, a UFRJ vai oferecer o tratamento de inseminação ultrauterina de graça. A expectativa é atender 15 casos por mês. Cerca de 100 casais já estão na fila de espera. Polêmica sobre a reprodução assistida. Esse é o tema do nosso Assunto em Debate aqui na edição das 10. A gente recebe aqui no nosso estúdio, do Rio de Janeiro, o diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, doutor Luiz Fernando Daly. Muito obrigada pela presença. Muito bom dia, doutor. Bom dia. A gente também vai conversar com o ginecologista e obstetra, pesquisador, doutor Carlos Gilberto Amodim, que está em Maringá, no nosso estúdio, lá no Paraná. Bom dia, doutor. Bom dia. A gente tem também nosso convidado de São Paulo, a nossa convidada, melhor dizendo, que é a Ana Cláudia Soquete, que também já está lá a postos para começar essa conversa com a gente. Muito bom dia. Bom dia Raquel, bom dia Luciano. E mais uma vez, Tanira Lebedev participando novamente aqui do debate na sexta-feira, lá de Los Angeles, ao vivo também para contar como é a situação aí nos Estados Unidos, né, Tanira? Bom dia para você. Isso mesmo. Bom dia, Luciano. A gente começa o nosso debate aqui com o doutor Luiz Fernando. Doutor, são muitas as pessoas, muitos casais que procuram uma clínica de reprodução assistida, ou porque a mulher deixou para engravidar mais tarde, ou porque realmente são vários os problemas aí que atingem os casais. Agora, uma questão que sempre é recorrente nesses casos é a falta de legislação para que seja regulamentado, na verdade, né? Para que as pessoas saibam claramente o que pode ser feito e o que não pode. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a reprodução humana, mas não há punição, na verdade, prevista. Faltam vários itens. O que, na sua opinião, falta para que esses casais, tantos casais que procuram uma clínica, realmente tenham certeza, tenham tranquilidade na hora de fazer o tratamento? Bom, primeiro a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é antiga, ela é de 1992. Então,
Primeiro, nós precisaríamos, e isso já está sendo elaborado, uma atualização dessa normatização. Porque a medicina, ela é mutante, ela vai crescendo de acordo com as necessidades ou as solicitações dos pacientes. Então, aquela normatização ainda é um pouco superficial. Legislação, eu acho que seria importante, mas a Sociedade de Reprodução Humana tem que ser chamado para opinar fortemente. Não adianta um político tentar fazer uma lei baseado em conceitos leigos e às vezes até baseado em conceitos incutidos pela igreja. E isso começa a engessar a profissão e começa a dificultar o tratamento de pacientes que poderiam ser beneficiados e não são. A Itália está revendo a lei restritiva que ela tem, porque uma enormidade de pacientes na Itália começaram a fazer tratamentos na França, na Áustria. Por quê? Porque a Itália restringiu por uma pressão católica de tal maneira que na Itália é difícil engravidar por tratamento. Bom, doutor, é claro que essa parte do engessamento aí acaba prejudicando também, de uma certa forma, mas a falta de uma regulamentação, por outro lado, também facilita que pessoas não tão éticas assim acabem também trabalhando e fazendo com que essa vontade de ter filhos seja tratada de uma maneira muito mercadológica, né? Eu queria ir para Maringá, para conversar com o Dr. Carlos Gilberto Almodim. Ô, doutor Carlos, a gente tem aqui uma estimativa, né, que da Sociedade Brasileira, por exemplo, de Reprodução Assistida e também da Reprodução Humana, que tem constatado a explosão de clínicas. Em menos de 5 anos, elas dobraram. Como é que quem está passando por essa situação de um desejo muito grande, um casal está querendo um filho, e como é que ele pode se proteger dessas clínicas, vamos dizer assim, que não são tão éticas ao oferecer o serviço? Bom, eu acho que é muito importante que o casal se informe, principalmente com as sociedades de classe. Hoje nós temos 2 grandes sociedades no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, que são entidades extremamente sérias e estão sendo conduzidas com um profissionalismo muito grande. Seria importante que esses casais entrassem em contato com as próprias sociedades e elas já disponibilizam, inclusive via internet, as clínicas que são cadastradas e que são realmente habilitadas a fazer esses procedimentos. Acho que seria uma forma muito simples de se protegerem, né? Doutora Ana Cláudia Scalchetti, uma lei para regular a prática pode limitar as descobertas científicas? Aí eu aproveito para colocar mais um elemento na nossa discussão. Como prever valores morais e éticos para um mundo que muda com tanta velocidade? Bom, na primeira parte da tua pergunta, Ana, eu acho que o Brasil já avançou. Toda lei que vier a ser produzida aqui no nosso país, ela vai ter que respeitar o que o Código Civil já estabeleceu. O Código Civil reconhece como filhos aqueles havidos dessa espécie de inseminação ou fertilização. Então a gente já não tem essa restrição que acontece na Itália, que proíbe a fertilização heteróloga, que é quando se usa o material de um doador. Então o primeiro avanço foi dado com o Código Civil, mas nós precisamos de uma lei para regulamentar esse assunto. Isso é imprescindível. Agora, para que isso não fique desatualizado, como ressaltou o doutor Luiz Fernando, a gente faz normas abertas, que permitem com que o juiz aplique aos casos concretos que lhes são apresentados as melhores soluções, mas com parâmetro dado por lei, que é o mais seguro. Isso não engessaria a prática de forma alguma? Não, de forma alguma. Nós já temos uma abertura para inseminação ou fertilização homólogas, para heteróloga, que é a mais polêmica, mas nós precisamos regulamentar todos os efeitos, até porque todos já levantaram a insegurança quanto às clínicas, a insegurança quanto à permissão ou não da cessão temporária de útero e outros tantos pontos que nós devemos discutir hoje aqui. Doutora Ana Cláudia, nós vamos conhecer agora uma mulher que abandonou a carreira profissional para se dedicar totalmente ao sonho de ser mãe. Quem vai contar melhor essa história para a gente é o repórter Peterson Isidoro, que está numa clínica de fertilização aqui em São Paulo com essa feliz mamãe. Bom dia, Peterson. Com ela deu tão certo que a felicidade veio em dobro, né? Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Realmente veio em dobro. A Eliana, depois de tentar por um ano naturalmente engravidar, recorreu à fertilização, fez o primeiro método, não deu certo, e no segundo finalmente deu, né, Eliana? Quando você e o seu marido decidiram optar pela segunda vez pela fertilização? Bom dia. Bom dia. Então, tentei um ano, né? Não deu certo, normal. Aí procurei uma clínica de fertilidade e tentei a primeira vez, também não deu certo. Na segunda, graças a Deus, deu certo. E a gente vê a Alice e a Sofia ali, quer dizer, com 6 meses já. Você tinha dúvidas em relação à fertilização antes de optar pelo método? Tinha, eu não conhecia esse método de congelamento de óvulos, né? E também tinha medo do efeito do hormônio que a gente toma, também de não dar certo. Mas aí tive esse conhecimento, vi que vale a pena congelar também os óvulos, porque até o embrião, eu pensava que só o embrião congelava. Aí fiquei sabendo que não, né? Até porque eu também sou religiosa, o embrião hoje a igreja não permite. E depois de quanto tempo você ficou sabendo que estava grávida? Depois de... não me lembro direito, acho que 12 dias. Com 12 dias eu fiz o exame, estava grávida. Eliana, a gente tem uma pergunta do estúdio. Oi, Eliana, eu fiquei curioso agora quando você falou do congelamento dos óvulos, né? Porque às vezes há a inseminação, né, de óvulos, quer dizer, de 2 a 3, na verdade, vão para o útero e outros ficam para umas próximas tentativas no caso de não conseguir engravidar. Muitas mães têm dúvidas em que fazer com relação a esses óvulos que foram fecundados, porque vê ali a possibilidade de novos filhos, até mesmo enxergam já uma vida, né, mesmo estando congelado, né? Você tem essa dúvida, você tem essa preocupação, não sabe o que fazer, por exemplo, com esses óvulos que restaram? Que restaram? Bom, eu acho que a minha dúvida era o medo o que fazer com esses óvulos, né? Mas como o óvulo é só uma célula, então eu acho que é tranquilo, não é como um embrião, né? Que é uma vida. Então eu encarei tranquilo. Você doaria eles, então, por exemplo, assim, no caso para pesquisa, ou no caso de uma doação para quem precisa mesmo, para quem não tem uma produção de óvulos, por exemplo, você daria tranquila, doaria, fazer essa doação tranquila? Daria. Porque essa é uma das acho grandes que seria discussões, tranquilo. Né? Desculpa. Pois não. Eliana, e como é que agora a Alicia e a Sofia... A gente está com um probleminha de áudio aí, Peterson? Eliana, Sofia e Alicia, quer dizer, estão bem de saúde. Há a possibilidade de você e seu marido recorrer a uma terceira fertilização? Você pensa nisso, em ter um novo filho pelo método da fertilização? Acho que se eu tivesse engravidado de uma, acho que sim, com certeza. Por enquanto as duas são bebês ainda, né, 6 meses, quem sabe? Daqui a 1 ano, 2 anos, correria sim. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela entrevista. E a gente vai conversar agora com o Dr. Nakano, que foi o médico que acompanhou toda a gestação da Eliana. Doutor, existem riscos para a paciente? Quer dizer, existem recomendações para se fazer a fertilização? Bom dia. Na verdade, sim, uma coisa que a gente tem visto muito é que as pessoas hoje estão casando mais tarde, tendo filho mais tarde. Então, o fato de deixar a primeira gravidez para depois dos 30 anos é uma coisa que está dificultando um pouquinho, aumentando as chances da infertilidade, né? A melhor fase biológica para as pessoas conseguirem uma gravidez, para não ter problema no pré-natal, não ter problema no parto, é a fase da década dos 20 anos. É quando os atletas batem um recorde, quer dizer, está na plenitude da sua maturidade física, né? E passou essa fase, ainda se pode engravidar, tudo, mas não é considerado assim, biologicamente o melhor momento, né? Mulheres que já realizaram a fertilização pela primeira vez e querem fazer novamente, existe algum risco? Aumenta a chance de ter uma gravidez tranquila? Aumenta ou diminui? A fertilização in vitro em si, o processo, depois, uma vez grávida a paciente, a gravidez tende a correr como se fosse uma gravidez convencional, normal, né? Agora, é claro que assim, a técnica ela não dá uma chance de 100%, ela te dá uma chance aí que varia de 35% a 50% de chance, porém, há necessidade, muitas vezes, repetir essa técnica. Mas, normalmente, dentro de 2 ou 3 tentativas, a grande maioria acaba conseguindo a sua gravidez e, mais ou menos, é a quantidade em que, vamos dizer, o organismo suporta
em termos de tentativas, né? Doutor, mulheres com histórico de doenças na família, como diabetes, câncer de mama, quer dizer, elas podem engravidar pela fertilização ou não? Naturalmente, as duas coisas são distintas. Uma coisa é a doença crônica, né? A doença crônica, no caso da diabetes, tem problema não só de modificar o pré-natal, pode ser mais dificultoso, a qualidade pode ser que, dependendo do grau de descompensação da diabetes, pode comprometer a qualidade do óvulo. E no caso de uma circunstância em que a paciente tem uma doença mais grave, no caso de um câncer de mama, que é protelar, guardar, aí são outras circunstâncias, né? Ela pode guardar o óvulo, fazer o tratamento de quimioterapia, depois passou um período e o oncologista e o mastologista liberarem, ela poderá pensar em retomar a sua vida fértil, né? Muito obrigado pela entrevista. Ana, é com você. Dos nossos entrevistados, eu continuo aqui com a doutora Ana. Doutora, o Luciano falava sobre os embriões congelados. Qual o destino possível para esses embriões aqui no Brasil? O que a senhora acha sobre guardá-los indefinidamente? Bom, a gente não tem um destino previsto em lei para esses embriões. A gente teve aquele artigo super discutido da Lei de Biossegurança, o artigo 5º, que previu o envio de embriões inviáveis e os que estavam congelados há mais de 3 anos para pesquisa. Esse foi o destino trazido pela Lei de Biossegurança. Mas essa lei só cuidou dos embriões que estavam congelados até a data da entrada em vigor daquela lei, ou seja, março de 2005. A partir de então, a gente não tem nenhum regramento. Para mim, eles não devem ficar congelados eternamente. Uma solução que já é adotada em outros países, como a França, enfim, é a entrega desses embriões para adoção. Poxa, você vai falar, Ana, mas já tem tanta gente aqui para ser adotada no nosso país, quantos menores que precisam de um lar, mas já que nós permitimos essas técnicas de reprodução assistida, que são benéficas, nós temos que dar um destino para esses embriões e a adoção é um dos melhores destinos no meu modo de entender. Né? Há 60 mil embriões congelados, isso os oficialmente cadastrados, e só 1.200 é que foram entregues à pesquisa. Permitida a entrega, obviamente, por aquela lei que eu falei para você de biossegurança, mas os demais vão ficar até quando aguardando uma implantação? Então, o destino melhor é a adoção. É uma questão. Luciano, Raquel. Ok, Ana, eu queria ir para Maringá com o Dr. Carlos Gilberto Amodim. Dr. Carlos, só tem uma experiência histórica aí, né, provavelmente aí no estado, que é a primeira fertilização de uma mulher acima de 40 anos. Isso abre, claro, novos caminhos aí, novas esperanças, né? Claro que já hoje está mais comum isso, mas realmente foi vamos dizer assim, abrir uma porta, né, para futuras pesquisas e para futuras iniciativas nesse sentido no Brasil? Correto. Bom, veja bem, como nós realmente não temos uma legislação específica que nos norteie quanto aos embriões congelados, cada clínica tem assumido uma conduta e nós também temos assumido a nossa conduta. Nós, na realidade, nunca tivemos esse problema, porque quando nós começamos a congelar embrião já há mais de 25 anos, nós analisamos com um cuidado muito grande o que nós faríamos com esses embriões em caso deles serem abandonados. E nós já prevemos isso num consentimento informado e todos os casais, automaticamente, para congelar o embrião, eles precisam assinar um documento que, por alguma razão, eles não receberem os embriões num prazo de 3 anos, eles autorizam a clínica a colocar esses embriões num programa de doação. E nós sempre fomos muito felizes com isso. Mas não contente com isso, nós trabalhamos arduamente num projeto de pesquisa para desenvolver um protocolo de congelamento de óvulos, o que já estamos colocando em prática agora. Foi publicado esse mês passado na Inglaterra, um trabalho nosso, que deu uma repercussão muito boa. Eu acredito que, inclusive, essa paciente ao que o Dr. Raul se referiu em São Paulo, se trata de um desses casos que deve ter recebido embriões congelados pela nossa técnica. E essa técnica, ela, na minha opinião, pelo menos, ela vem resolver de uma maneira importante esse fato, porque nos coloca de uma maneira muito clara e nos livra da responsabilidade ética, moral e religiosa do congelamento de embriões. Um casal, por exemplo, hoje, que faz uma fertilização in vitro e recebe 2 embriões, se ele fica com mais 5 óvulos congelados, ou se ele fica com 5 embriões congelados, tem uma diferença enorme. Porque hoje nós vivemos uma época de muita instabilidade, inclusive marital.
O casamento hoje é um pouco mais frágil. Se esse casal se separa e fatalmente eles vão encontrar novos parceiros, o que vai acontecer? Se sobrou óvulos deles, esse óvulo pode ser doado ou pode ser inclusive descartados ou usado para pesquisa. Se são embriões, todos vão ficar numa situação muito delicada, tanto o médico quanto o casal em si, porque nenhum provavelmente vai querer receber o embrião contendo o DNA do outro. Então isso é uma solução que tem que ser colocada em debate, sim. Eu queria aproveitar esse gancho aí para fazer a pergunta para o senhor seguinte, porque como o senhor disse, o descarte não é previsto por lei aqui no Brasil, né, embora seja um procedimento comum em apenas 5% dos casais, né, que acabam autorizando aí o descarte, a maior parte já para doação para pesquisa mesmo. Mas como é que é o convencimento, por exemplo, o argumento médico para um casal, principalmente quando dá certo, por exemplo, a inseminação, de fazer essa doação, né? Porque muitos casais, também nos relatos que a gente leu e a gente ouviu também, é de que há uma percepção de vida ali, de uma vida que já existe e que está ali, por enquanto, resguardada, né? Que pode acontecer no futuro, seja com um casal, seja com outros. Então, às vezes, a doação para pesquisas é muito complicada no entendimento, por exemplo, moral de um casal. Correto. Eu, inclusive, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, porque naturalmente eu tenho uma formação moral e religiosa também, né? Eu não concordo com a utilização de embrião para pesquisa. Tá? Eu sou radicalmente contra isso. É uma opinião particular minha, naturalmente, que eu não tenho intenção de tentar convencer ninguém a esse respeito, né? É por causa disso que eu trabalhei arduamente 8 anos nesse projeto de pesquisa para congelamento de óvulos, estamos sendo muito bem sucedidos. E a nossa intenção pelo menos no nosso serviço, não congelar mais embriões. Hoje nós já estamos congelando muito pouco, tanto é que nós já conversamos com os casais e já recomendamos que quando nós fazemos a coleta de óvulos, nós fertilizamos ao redor de 4, no máximo 5 óvulos, dependendo da idade da mulher, para evitarmos o congelamento de embriões. Tanto é que no ano passado nós congelamos pouquíssimos embriões. E o nosso intuito é, dentro de mais 2 ou 3 anos, não termos mais embrião nenhum congelado. E o casal que sofre muito com a fertilização in vitro, ele é muito sensível, porque é um tratamento muito difícil, tem um custo emocional muito alto. Não só um custo financeiro, mas um custo emocional muito alto. E não raras vezes, se esse casal realmente não tem uma estabilidade matrimonial muito boa, esse sofrimento pode inclusive culminar em separação. O que é extremamente constrangedor, inclusive, para a equipe médica. Então, ele é muito... Sim. Não, justamente sobre essa questão emocional também, eu gostaria de falar aqui com o doutor Luiz Fernando. Isso eu achei muito importante o que o doutor Carlos está falando, doutor Luiz Fernando, porque as pessoas, muitas vezes, eu vi relatos de mulheres que fizeram tratamento, que falaram que tinham certeza que iam engravidar na primeira vez. Quer dizer, esse desgaste emocional de não conseguir na primeira tentativa, de fazer uma segunda, essa ansiedade toda, também, claro, que deve interferir no tratamento. E eu gostaria que o senhor falasse, além disso, sobre as técnicas, né? Porque as dúvidas são muitas aí em relação ao congelamento, à legislação, mas também as técnicas. Tem uma dúvida em relação à vacina, por exemplo, se ela é eficaz, a vacina que é feita com sangue do marido, que a mulher toma. Quer dizer, além dessa dúvida psicológica, emocional, tem também as dúvidas práticas realmente da funcionalidade desse tratamento. Eu acho que emocionalmente todo o casal, vamos chamar sempre o casal, ele tem, no momento que começa um tratamento, esse casal está grávido. No momento que você diz, olha, não aconteceu, naquele momento todo aquele bebê virtual que cresceu desapareceu. Então a mulher perde um filho naquele momento. Então o não é apenas um não, é uma perda. E ela tem que viver esse luto da perda até tentar começar um novo tratamento. E daí depende muito do apoio psicológico que a clínica dá a essa paciente. A clínica tem que chamar essa paciente de volta, tem que conversar, explicar como foi, o que aconteceu e dar uma esperança e uma perspectiva para frente. Uma esperança real, né? Só me corrija se eu não tiver... certo, mas, por exemplo, a chance de um casal engravidar normalmente, sem tratamento, tudo é de 20%. Com tratamento é de 50%. A gente conseguiu melhorar esse índice? Ou não? Os tratamentos hoje, eles fornecem uma probabilidade talvez máxima de 40%. E até que ponto o efeito psicológico, por exemplo, pode contar para aumentar ou reduzir esse índice?
É muito difícil a gente, porque você não consegue mensurar isso. E todo casal está numa situação crítica emocional. E você não consegue dizer que aquele está mais ou menos, porque todos estão. Então você tem que contar com o resultado e o tratamento, sabendo que aquele casal está passando por um estresse emocional. E isso de grande valia é a psicóloga da clínica que atua o tempo todo dentro da clínica, para tentar pescar os casais mais afetados para que você dê um pouco mais de atenção, um pouco mais de explicação, mas não há como fugir do estresse do tratamento. Doutora, eu gostaria de ir para São Paulo com a doutora Ana Cláudia. A gente estava falando sobre essa legislação, né, doutora, que é falha em vários aspectos aí desse assunto. Agora, além do congelamento dos embriões, dos óvulos, tem uma outra questão que são os bancos de óvulos e sêmen, que também parece que não tem uma legislação tão rígida ou tão específica para isso. A gente sabe que as clínicas fazem acordos, né? O banco faz um acordo e é aquilo que parece que rege essa relação entre o casal e a clínica ou o banco. Eu gostaria de saber o que é permitido aqui no Brasil em relação a banco de óvulo e sêmen, por exemplo, a garantia de anonimato do doador, agora também o direito do casal de saber se aquele óvulo é de uma mulher nova ou velha, de uma pessoa com uma condição melhor ou pior. Como é que ficam os direitos aí dos dois lados? Olha, Raquel, na verdade a tua pergunta me dá a oportunidade de falar sobre um dos temas mais polêmicos da utilização da reprodução assistida, que é a questão do sigilo e do direito até mesmo do filho de conhecer a identidade genética do seu pai biológico. Não há uma regulamentação, não há uma lei sobre o assunto. Nós temos 2 resoluções da Anvisa. Eu fiquei por 2 anos pesquisando esse tema aqui no Brasil e essas 2 resoluções, elas têm algumas diretrizes, alguns parâmetros que devem ser respeitados. Deve-se procurar o óvulo de uma doadora ou o espermatozoide de um doador que tem as mesmas características do casal, até para que isso possa evitar uma possível rejeição, já que os doutores têm falado bastante nessa questão emocional. Tem todo um procedimento de investigação, de contaminação deste material doado. Então, tudo isso deve ser feito, exames para testar sorologia, etc., para que haja uma segurança na utilização desses materiais doados. Mas eu acho que mais polêmico do que o sigilo, o direito à identidade, que é garantido pela nova regra que cuida do Estatuto da Criança e Adolescente, quando a gente fala de adoção, o filho adotivo ele tem o direito de conhecer a origem do seu pai biológico. Então a gente puxa essa regrinha aqui para a reprodução assistida para falar que sim, não só o casal, mas mesmo o filho produzido, judicialmente falando, ele conseguiria conhecer a origem. Mas do conhecimento não deve derivar direito algum. Ele não teria direito de pedir alimentos, ele não teria direito de pedir a herança, que eventualmente possa estar sendo discutida. Então, o maior problema, além do sigilo, é quando eu uso o material de um doador, seja esse material um óvulo ou um espermatozoide, será que existe a segurança que eu preciso para usar esse material? Eu conversava há pouco aqui com a Ana Paula e um dos maiores problemas é que se eu, Ana Cláudia, quiser usar o espermatozoide de um doador e a Ana Paula aqui do meu lado, ou você, Raquel, também tiverem essa mesma intenção, a única regra que existe é a do Conselho Federal de Medicina, que é uma norma ética, que diz que o médico não deve utilizar o material de um mesmo doador em 2 gestações de sexos diferentes por área de 1 milhão de habitantes. Se a gente arredondar aqui a cidade de São Paulo para 15 milhões, a gente vai ter 30 pessoas que são fabricadas ou que são decorrentes ou que nasceram em decorrência da utilização de material de um mesmo doador, que são, portanto, irmãs biológicas e que não sabem que o são. E mais para frente eles podem vir a se envolver, não é, Ana? Nós comentávamos. Impressionante. Vir a se envolver, se apaixonarem, quererem se casar, e isso traz um problema de instabilidade emocional, moral, religiosa e jurídica, que a gente precisa resolver. Por isso o reforço de que uma lei, obviamente, conversando com toda a sociedade, não só uma lei técnica, mas uma lei que possa contornar todos esses problemas é imprescindível, medida de urgência para a gente ter uma segurança. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, né, doutora? Não, já há muitas clínicas. Nós estávamos vendo o site da Anvisa, enfim, pesquisando. Há uma estimativa de 180 clínicas, Ana Paula, de reprodução assistida,
mas só 31 que estão cadastradas, segundo o último relatório da Anvisa, informando quantos embriões, informando quantos doadores existem. Ou seja, o problema já toma proporções bastante grandes e nós precisamos correr atrás do prejuízo. Precisa de um controle sobre essas clínicas, sem dúvida, né, doutora? Sem dúvida. Uma outra questão polêmica é no caso da gestação por outras mulheres. Como o sistema jurídico pode proteger os envolvidos nesse tipo de gestação, doutora? De novo, a gente chama a resolução 1358 de 92, o doutor Luiz Fernando até falou, bastante antiga, ou foi o doutor Carlos Gilberto que falou isso. Ela permite a utilização de úteros emprestados, desde que sejam mulheres da própria família da gestante, num parentesco de até 2º grau, ou de outras mulheres, caso o Conselho aí Estadual de Medicina, Regional de Medicina permita. No meu modo de ver, o maior problema, já que você me perguntou, é que se a mulher que empresta seu útero, porque a comercialização é vedada pela Constituição Federal, nós não podemos ter um pagamento por esses 9 meses de gestação. Não existe a barriga de aluguel? Não, barriga de aluguel não. Então a gente conhece popularmente como barriga de aluguel, mas o correto é você falar em cessão temporária de útero ou maternidade de substituição. O maior problema, eu sou mulher, estou gerando um bebê para você, minha amiga, Ana Paula, mas eu me apego a esse bebê. E eu gosto dele, e eu quero ele para mim. Será que eu tenho o direito de ficar com ele? Ou sou obrigada a entregar esse bebê para você? Como nós não temos uma regulamentação a respeito, nós vamos precisar, e aí, enfim, Luciano, Raquel, para debaterem também esse assunto, nós precisamos de uma regulamentação específica, porque senão eu posso querer ficar com a criança. Ou, será que eu tenho o direito de visitar essa criança? Já que eu me apeguei a ela? É um tema bastante polêmico. Doutora Ana Cláudia, ainda no Brasil não é tão rígido assim nas leis, até pela falta de regulamentação, né? Agora os Estados Unidos é mais liberal aí nesse sentido. A gente vai conversar com a Tanira Lebedev, que está lá em Los Angeles. O dia começando aí, né, Tanira? Muito bom dia para você. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, né, tem mais de 7 milhões de mulheres que sofrem, segundo a sociedade, de algum tipo de fertilidade. Como é que é feito para contornar esse problema nos Estados Unidos, onde tudo é tão mercadológico, inclusive a medicina? Pois é, Luciano, bom dia novamente para você, bom dia a todos aí no Brasil. Segundo essa associação, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, 7 milhões e 300 mil mulheres americanas entre 15 e 44 anos têm algum problema de fertilidade. E a causa desse problema não é apenas a idade avançada, essa demora na decisão de ter filhos. A organização diz que muitas doenças sexualmente transmitíveis que provocam infertilidade poderiam ser prevenidas. Então, há uma campanha muito grande de conscientização e de educação em relação às DST. A organização diz que hoje, 1 em cada 4 adolescentes americanas tem um tipo de doença, sofre algum tipo de doença sexualmente transmitíveis que poderiam ter sido evitadas e que podem provocar a infertilidade. Agora, a reprodução assistida é uma prática realmente muito comum aqui nos Estados Unidos. Hoje tem uma pesquisa que diz que uma criança em cada 7, né, tem uma mãe acima de 35 anos. Eu queria aproveitar, Luciano, para fazer uma pergunta. A gente vive dizendo assim que os 40 são os novos 20, né, a nossa expectativa de vida aumenta. Por que ainda é considerado arriscado ter um filho depois de certa idade? A saúde reprodutiva também não tem evoluído? Acho que é uma pergunta para os nossos entrevistados aí no Rio e no Paraná. Tanira, a gente repassa para o doutor Carlos Alberto lá no Paraná. Doutor, o senhor poderia responder essa pergunta da Tanira? Sim, lógico. Na realidade, a preocupação nossa é a saúde reprodutiva, não é a saúde de gestação, né? Hoje nós sabemos que as mulheres se cuidam muito mais, elas praticam esporte, elas têm uma alimentação melhor, normalmente mantêm um controle melhor sobre o peso, então a capacidade de gestação da mulher naturalmente se prolongou. É por causa que nós temos visto as mulheres com capacidade de gestar aos 45, 50 ou até um pouco mais de idade. O problema na realidade é a capacidade reprodutiva, ela nasce com um número de óvulo pré-determinado e ele vai se esgotar, né? Então, se eu pudesse fazer um apelo às mulheres, o apelo que eu faria é que constituísse as suas famílias até os 35 anos de idade. Porque, fatalmente, ela vai entrar numa reserva ovariana que vai se exaurir e ela vai ter uma dificuldade muito grande. Não necessariamente de gestar. Naturalmente que uma gestante aos 45 anos, ela precisa ter alguns cuidados um pouco além do que uma gestante de 20 anos.
mas ela poderá levar uma gestação tranquilamente até o termo. Eu acho que ficou bem claro. Ficou claríssimo, doutor. E aproveitando a sua participação, o senhor falava anteriormente sobre o congelamento dos óvulos. A gente tem duas perguntas aqui de assinantes dirigidas ao senhor a respeito desse assunto. O Antônio Davi de Manaus, ele pergunta se o congelamento de óvulos é viável, em quais condições. E a Carolina Tavares pergunta, o congelamento de embriões garante a mesma qualidade dos implantados na primeira tentativa de uma fertilização in vitro? Não, veja bem, isso que nós estamos falando são coisas que ainda são muito recentes, o congelamento de óvulo é uma coisa muito recente. Hoje nós temos praticamente 3 técnicas que estão dando um resultado muito bom, uma japonesa, uma americana e uma nossa aqui. Isso ainda precisa ser validado por outros centros, mas já tem vários centros fazendo. A taxa de gravidez, tanto com congelamento de óvulos como do embrião, é discretamente menor do que usando os gametas ou embriões a fresco. Mas não chega a ser estatisticamente significante. O que é importante é que nós precisamos nos adequar à realidade do que uma sociedade quer, o que uma sociedade precisa. Veja que todos nós estamos colocando exaustivamente que nós estamos trabalhando sem nenhum tipo de regulamentação. E a ciência sempre andou na frente, criando novas ofertas de serviços e novas opções em vida, em serviços e qualidade. A sociedade que precisa discutir, criar regulamentação e criar normas para que nós possamos trabalhar dentro disso. A nossa colega aí de São Paulo falou muito bem, o Dr. Daly também muito bem, e isso mostra a nossa dificuldade em lidar com essa situação sem uma regulamentação. Mas a taxa de gravidez, sem sombra de dúvida, é muito boa, tanto no embrião quanto no óvulo. Ok, doutor Carlos. E doutor Carlos quanto às situações... Pois não. Quanto às situações que ele está falando que deveria ser criopreservado, né? Por que nós criamos a criopreservação? Por uma norma muito simples. Hoje, uma fertilização in vitro, como vocês mesmos viram colegas falando, tem um custo emocional e financeiro alto. O financeiro, pelo menos, ao redor de R$15 mil aqui no Brasil, nos Estados Unidos é muito mais. Se você tiver óvulos ou embriões criopreservados, esse casal, numa segunda tentativa, vai ter uma redução de custo de, no mínimo, 50%. Então, quer dizer, você vai oferecer a esse casal uma nova probabilidade de uma nova gestação a um custo emocional e um custo financeiro extremamente mais baixo. Esse é o intuito. Ao meu ver, a vantagem que o óvulo sobre o embrião tem é a autonomia da gente lidar com esse tipo de célula. O embrião, nós não temos o que fazer com ele. Ou nós guardamos por tempo indefinido, ou ela recebe, ou ela doa para uma outra pessoa, ou ela doa para pesquisa. O óvulo é o único que nos dá uma labilidade muito grande, né? Ela pode doar e nós podemos, inclusive, descartá-los, nós podemos desprezá-los. E nunca vamos poder fazer isso com o embrião. É verdade, doutor. Muito obrigado aí pela participação. Esse foi o doutor Carlos Gilberto Almodin, ele que esteve com a gente aí desde o início do debate, lá em Maringá, no Paraná. Muito obrigado ao senhor e pelas informações e pela participação hoje aqui no Edição das 10, doutor. Bom dia para o senhor. Obrigado a você. Bom dia. Bom, e eu aproveito e vou para São Paulo, porque a doutora Ana Cláudia Scalchetti tem uma pergunta aqui que é muito ligada ao meio jurídico, né? Como funciona o processo de barriga de aluguel? A legislação já prevê isso? Quais são os direitos e os deveres das pessoas envolvidas? Sei que a senhora já falou sobre isso, mas esse termo barriga de aluguel também já não é muito adequado diante da legislação de hoje, né? Que a legislação não prevê ou não autoriza nenhum tipo de cobrança para esse tipo de prestação, a gente pode de favor, que não é prestação de serviço, né? É um favor que uma pessoa poderia estar fazendo por outra, uma gratidão, sei lá. Exatamente, Luciano. Na verdade, como eu já falei há pouco, a barriga de aluguel é vedada, a Constituição Federal veda a comercialização de órgãos ou partes do próprio corpo. Nós temos que usar um termo adequado, que é empréstimo de útero, ou juridicamente falando, fica um pouquinho estranho, mas é cessão temporária de útero. Eu defendo esse pacto de substituição, mas desde que esse pacto seja homologado pelo Poder Judiciário, até para que a gente evite problemas como aquele que eu já ressaltei, da mulher não querer entregar o filho, e problemas também de registro. Nós tivemos 2 casos práticos aqui, e eu conversava com a Ana Paula a respeito disso, 2 casos práticos de mulheres que precisaram de empréstimo de barriga, de útero, falando de uma forma mais simples. Uma conseguiu essa ajuda da sogra
e a outra conseguiu essa ajuda da cunhada. Mas quando você, mulher, dá à luz, o hospital emite uma declaração de que você pariu um filho às tantas horas do dia tal, do mês tal, tal. E aquele documento é que deve ser levado ao cartório para registro da criança. Ou seja, nesses dois casos, eles queriam registrar como sendo filho da mãe, sogra, com o próprio filho e da cunhada com o irmão. Um verdadeiro absurdo. Aí, através de uma medida judicial, ou nestes meus exemplos de 2 medidas judiciais, é que as crianças conseguiram ser registradas em nome dos seus pais verdadeiros, ou seja, aqueles que quiseram ter esses filhos. Agora, aproveitando que nós estivemos nos Estados Unidos é possível sim a barriga de aluguel, é possível se estabelecer um valor mensal a ser pago para essa mãe e, aliás, o juiz é que deve fixar se esse valor é justo ou não é, de acordo com as necessidades de saúde, as necessidades econômicas dessa mulher. É interessante como lá eles têm um tratamento bastante diverso daquilo que nós acreditamos que seja o ideal para o nosso país. Por isso, a necessidade de uma legislação para cuidar especificamente disso, né, Ana Paula? Com certeza, doutora. Um outro caso polêmico é que existem médicos aqui no Brasil que assumem que fazem a determinação do sexo na hora da escolha dos embriões. Isso fere a Resolução Federal de Medicina. O que a senhora acha desse posicionamento? Aí aquela polêmica filosófica, ética, moral, religiosa. A criança não é um produto. Você não pode ir até uma prateleira e escolher, eu quero o sexo, eu quero a cor dos olhos, eu quero a cor do cabelo. Você pode ter características parecidas com as suas, isso se utilizar do material de um doador. Mas jamais escolher, a não ser que seja para que se possa evitar uma doença transmissível pelo gene. Então, olha, na minha família temos um problema que se manifesta nos meninos. Nesse caso, é até recomendável que você tente evitar um menino e tenha uma menina para que ele não venha sofrer desse mal. Essas concessões são feitas, mas o caso concreto deve ser analisado. Doutor Luiz Fernando, quando a técnica de reprodução assistida deve ser usada, existe um protocolo médico e um protocolo ético a ser seguido? Olha, todo tratamento, ele parte da premissa de um diagnóstico. E você, a partir do diagnóstico, você vai fazer um tratamento clínico, você pode fazer um tratamento laboratorial e você pode fazer um tratamento cirúrgico. Então, os casos, vamos dizer assim, básicos de fertilização in vitro, eles são para aquelas mulheres que não teriam as trompas, ou as trompas estariam com algum problema causado por uma doença anterior. Isso aconteceu há 35 anos atrás, que era a indicação básica de tratamento. A partir daí, nós fomos avançando em outras patologias e sempre tentando fazer com que o óvulo e o espermatozoide se encontrassem. Então, aquele impedimento é que seria a causa básica. Depois disso, a gente avançou mais pela esterilidade do homem, em que homens com um número muito pequeno de espermatozoides, esses espermatozoides não conseguiam chegar no óvulo. E aí se estabeleceu a técnica que a gente chama hoje de ICSI, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Então, homens que têm número muito pequeno de espermatozoides, algumas dezenas, em contrário de que sejam milhares, a gente consegue selecionar um para cada óvulo. Então, as indicações começam a ficar cada vez mais largas. O grande problema é a gente não estabelecer que tratamento de fertilidade significa tratar por fertilização in vitro. Isso é que está errado. E a gente ouve ou recebe pacientes que, mesmo sem nenhuma pesquisa, diretamente caíram nas mãos da fertilização in vitro. Isso está errado. Doutora Tanira tem uma pergunta para o senhor. Tanira. Pois não. Pois é, o ano passado a reprodução assistida virou manchete aqui nos Estados Unidos pelos motivos errados. Foi o caso da Nadia Suleiman, conhecida aqui na mídia como a Octomam. Ela teve octoplus, 8 crianças. No começo era considerado um milagre, mas depois se descobriu que ela estava desempregada, vivendo do seguro social e já tinha 6 filhos, todos gerados por fertilização in vitro. O Conselho de Medicina aqui da Califórnia quer cassar a licença do médico que fez o procedimento e a minha pergunta é: qual é o limite, qual é a responsabilidade do médico em impor um limite? Tantas tentativas, já está prejudicando a saúde da mulher, a saúde do casal, pode prejudicar a saúde do bebê, que nesse caso 8 fetos, né, numa barriga, era uma gravidez de alto risco, né, doutor? Qual seria o limite? Bom, vamos pensar em limites de transferência de embriões. Quanto mais você transfere,
aumenta gradativamente a chance de gravidez, mas vai aumentar a chance de risco. Porque quanto mais bebês, mais prematuro, mais risco para essas crianças de sequela ou morte dessas crianças no berçário. Então, alguns países recomendam, ou a legislação só permite a transferência de um embrião. Aqui no Brasil, existe a norma do Conselho que diz que o máximo é 4. Mas é a norma de 92, quando as tecnologias eram ainda muito insuficientes. Hoje, cada clínica tem um patamar. Nós trabalhamos com até 32 anos, colocamos 2 embriões. Até 40 anos, colocamos 3. E depois de 40 anos, colocamos 4. Isso significa que, à medida que a idade avança, diminui a taxa de gravidez. Então, você aumenta o risco de poder ter mais de um. Então, com essa medida, o número de quadrigêmeos praticamente desapareceu. Eu não tenho na clínica, eu acho que o meu último quadrigêmeo foi há 3, 4 anos atrás. O número de trigêmeos ainda existe, porque existem possibilidades nessas mulheres até 40 anos. Mas hoje, talvez 80% das gravidezes sejam de um só. Muito bem. Logicamente, o indivíduo que faz essa loucura que aconteceu na Califórnia, o médico, isso é um desatino. Porque ali houve possivelmente um contrato de interesses, o sujeito querer aparecer na mídia, alguma coisa assim. Mas isso é um desatino, como existe em qualquer ramo. Mídia do lado ruim até, exatamente, inclusive, né, doutor? Em qualquer ramo da medicina ou de negócios, você tem os maus profissionais e os bons profissionais. Doutor, eu queria saber a implicação jurídica disso, até porque também pode ter sido uma outra hipótese que foi levantada nesse caso aí, foi de usar, por saber que ela era pobre, vivia de seguro social, estava fazendo tratamento gratuito, usá-la como cobaia para algum tipo de pesquisa envolvendo aí a fertilização de 8 embriões, né? Eu queria saber, ir lá para São Paulo, conversar com a Ana Cláudia Salchetti. Doutora, como é que tipo de garantias, né, por exemplo, uma paciente estaria preservada, por exemplo, de um absurdo desse aqui no Brasil? Já que não tem legislação específica, qual brecha o Código Civil nos dá, por exemplo? É todo o sistema de responsabilidade civil. Quando há uma prestação de um serviço médico, o Código Civil, ele pressupõe a aplicação de alguns princípios, como da boa-fé, que pode ser entendida como a sinceridade, a lealdade, a informação clara e precisa. Então, se essa mulher tem uma gravidez com 8 crianças e ela não teve as informações das consequências que poderiam advir da aplicação da técnica de reprodução assistida e sua saúde está em risco, a responsabilidade civil, a geral, mesmo que não haja específica para a reprodução assistida ainda, daria conta desse problema, sendo que tanto o médico quanto a clínica, pela falta de informação, pela falta de clareza, poderiam ser responsabilizados com eventual indenização. Não é o que a gente gostaria que acontecesse aqui no nosso país. Nós estamos vendo que os profissionais da área médica, em sua grande maioria, eles primam pela ética, pelo cuidado com a lida com o embrião, com a mulher, com o casal, e isso é bastante importante. E até por essa razão que nós estamos, de certo modo, avançando cada vez mais na tutela da reprodução assistida. Nos falta, repito, a lei específica para o caso, que pode nos dar uma maior segurança, Luciano. Doutora Ana, o tema é abrangente, a gente está encerrando a nossa participação aqui em São Paulo. E eu pergunto para a senhora quais são as perguntas que ainda não têm respostas sobre reprodução assistida. São muitas, né, Ana? Nós temos o caso, assim, grave do pedido de utilização do material da pessoa que já faleceu, um caso que está sendo até tema de novela, de casos práticos discutidos no Poder Judiciário. Uma pessoa morre, deixa o seu material, seja sêmen, seja o óvulo, ou seja até mesmo embrião já congelado. Será que eu posso fazer uso desse material para que uma criança nasça após a morte do seu genitor? Quais seriam as implicações disso? Herança, direitos patrimoniais, direitos morais. Então, nós precisamos discutir isso, discutir a questão da negatória de paternidade, quando um pai já não quer mais aquele filho que autorizou o nascimento por força da utilização do material de um doador. Enfim, há inúmeras questões. Eu acredito que o debate começou, vocês tiveram uma super iniciativa de trazer as pessoas da área para falar sobre o assunto, e é aí que a gente começa a evoluir. Porque se a gente não conversar sobre o assunto, a gente não consegue arrematar todas essas questões. Tá ótimo.
Muito obrigada pela sua Obrigada participação aqui eu, nesse Ana Paula. debate. A gente conversou então com Ana Cláudia Scalchetti. Ela é professora, advogada e doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Obrigada, bom dia para a senhora. bom dia, Ana Paula. E eu volto para o Rio, devolvo para o Rio com uma pergunta para o doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, a Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo criou um centro para atender reprodução assistida para pacientes que são soropositivos, né? Isso seria um dos benefícios da técnica de reprodução assistida? Antes de eu responder, doutora, eu queria que depois que o senhor também comentasse o que eu estava falando aqui sobre essa questão jurídica aí de embriões ou de óvulos ou espermatozoides congelados de pessoas que já morreram. Parece que o senhor teve um caso interessante aqui, né? Mas respondendo a ela, eu diria o seguinte, existem hoje no Brasil talvez 2 centros já que trabalham com pacientes com infecções. Um da Universidade do ABC, um outro no Nordeste, e o Ministério da Saúde tem um projeto para montar no Brasil 4 ou 5 centros para atender problemas genéticos, problemas de infecções como a AIDS, a hepatite e atender também a população carente. Então, em breve, o Ministério da Saúde vai empreender esse projeto. Em relação à questão pós-mortem, no contrato, todas as clínicas têm contratos de todos os contratos que a gente chama de consentimentos informados sobre aquilo que nós estamos fazendo. No congelamento do esperma, nós temos que aquele esperma pertence ao indivíduo e que ele desaparecendo, o esperma é desprezado. Então, nós tivemos um caso agora em que o indivíduo, infelizmente, morreu, era um paciente de câncer, e a esposa entrou na justiça pedindo para usar o sêmen. Nós fomos surpreendidos por isso, dissemos, olha, no contrato diz que eu tenho que desprezar, mas vamos esperar. E um juiz aqui do Rio de Janeiro passou por cima desse nosso contrato e mandou que desse o sêmen a essa mulher. Eu não sei se ela engravidou depois, porque não foi feita na clínica, mas imagine que, primeiro, não tinha a vontade expressa do indivíduo que poderia ser usado depois da morte. Depois, eles tinham um filho. Será que esse filho pode se questionar no futuro a herança dele em relação a esse que veio depois? Tudo isso são os temas polêmicos que a gente tem hoje. Várias questões que vão surgindo, fora né? o que vai surgir, exatamente. No meio aí dessa discussão toda, e mesmo porque, como disse a doutora Ana Cláudia, não há legislação. Não há legislação, é a cabeça do juiz que vai decidir. Doutora, a gente continua o nosso debate logo depois do intervalo. Daqui a pouquinho você continua acompanhando essa nossa conversa, esse nosso debate sobre reprodução assistida. Lembrando que você pode participar pelo nosso site g1.com.br/globonews. A gente tem outros assuntos também para abordar, outros temas dentro dessa conversa, desse debate. Por exemplo, como funcionam os planos de saúde para os procedimentos nos Estados Unidos. A Tanira Lebedeff, ela já deu uma dica aí para a gente, mas a coisa por lá é muito maior e muitas mais pessoas, quer dizer, muitas pessoas, muitas famílias, muitos casais conseguem ter acesso a esse plano. Os que não conseguem estão viajando para outros países onde os tratamentos são mais baratos e mais questionáveis também. Os detalhes disso tudo daqui a pouquinho, a gente volta já. Presos, creo que debe haber alrededor de 200 sobrevivientes. É verdade que presos eram anestesiados antes de serem jogados de aviões no Rio da Prata? Sim, é verdade. Como é que você conseguiu sair viva de lá? É uma pergunta que não tem resposta. Manuel de Oliveira. Globo News Documento. Sábado, 9h05 da noite. Hoje é dia da coluna Quero Saber. Você entrou no nosso site e escolheu saber mais sobre os pacotes econômicos adotados pela Espanha e Portugal. Agora é hora de mandar suas perguntas. No Em Cima da Hora, das 7 da noite, eu vou receber um especialista que vai responder as dúvidas dos nossos assinantes. g1.com.br/globonews. A gente se vê às 7 da noite. Até lá. Um inglês, uma americana, 2 talentos que revolucionaram a história do rock.
Em julho, na Globo News. A Copa do Mundo é nossa, com McDonald's, não há quem possa. Eles estão de volta e cada dia com um sanduíche campeão. São os favoritos McDonald's. Domingo é dia de Mac Alemanha. Delicioso salsichão com mostarda e alface. Classe. Chegou! Esse é o favorito. Segunda-feira, Max Espanha. Filé de peixe, molho de tomate, caparras. El favorito es de la terza. Mac Argentina. Hamburger, bacon y molho chimichurri. Hermano, no sabes lo que es. Na quarta-feira, McFun. Frango, cream cheese com ervas, parmesão e salada. Mac Brasil é na quinta. Hambúrguer de pernil, queijo e salada. Sexta favorita, Mac Estados Unidos. Hambúrguer, cheddar, bacon e molho barbecue. Sábado é dia de Mac Itália. O polpettone, peperoni, a manjericão, o parmesão. Igual boníssimo. São 7 deliciosos sanduíches. Escolha o seu favorito McDonald's e participe da promoção Palpite Campeão. Não há quem possa. Estamos de volta com a edição das 10. Nosso debate, o assunto em debate hoje é reprodução assistida. A gente vai direto para os Estados Unidos falar com a nossa correspondente Tanira Lebedeff. Tanira, você falava agora há pouco sobre a legislação aí nos Estados Unidos, que é bastante diferente da legislação brasileira. Mas eu queria saber em relação aos planos de saúde, qual a política em relação aos tratamentos por aí? Olha, Raquel, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva considera problema de fertilidade ou de infertilidade como uma doença. Apesar disso, nem todos os planos de saúde são obrigados a bancar o tratamento, porque aqui a lei varia de acordo com cada estado. Cada estado determina se as seguradoras são obrigadas a pagar o tratamento para a reprodução assistida. Alguns exemplos de estados que aprovam isso: Havaí, Illinois, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York. E o tratamento é muito caro, começa aqui em cerca de $15 mil ou R$27 mil. E a crise está afetando muito as mulheres que procuram essa alternativa. Uma pesquisa mostra que 37% das entrevistadas tiveram que interromper o tratamento por um tempo por dificuldade financeira. E 11% estavam considerando a possibilidade de fazer o tratamento em outro país onde o custo seja menor. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Dr. Luiz Fernando. Por que é tão caro? Eu aposto que aqui nos Estados Unidos, que é a terra da ação judicial, você tem que ter seguro para tudo, você pode ser processado por qualquer coisa. Eu aposto que nessas clínicas de fertilidade, o custo grande seria o liability, como eles chamam, né? A própria clínica se protegendo de alguma ação judicial no futuro. Eu estou certa? O que encarece esse tipo de tratamento, doutor? O custo do tratamento, ele está relacionado a dois fatores. O primeiro deles é o custo clínica. Então, envolve o pessoal médico, laboratório, biólogo, meios de cultura, materiais, esquemas sofisticados, tecnologia. E o outro custo é a medicação, os hormônios que nós utilizamos, que também tem um custo elevado. Então, se a gente raciocinar em termos de custo Estados Unidos e custo Brasil, talvez a gente possa apenas mudar a moeda. Nós estamos falando em fertilização in vitro e hoje no Brasil custa entre 13 a 15 mil reais um tratamento, incluindo a parte clínica e medicações. Vocês veem que nos Estados Unidos são 15 mil dólares. Bom, então, a questão do custo, então eu volto a falar o que eu disse anteriormente. O tratamento de fertilidade ele pode passar por um comprimido que custa R$10 até uma sofisticação de um tratamento de reprodução assistida que você vai estar lidando com um laboratório extremamente específico, tecnológico, e tudo isso custa realmente muito caro. Bom, doutor Dele, tem inclusive uma pergunta aqui mais ou menos nesse sentido, que é do Ricardo. Não existe uma previsão de quando esse tratamento vai se tornar mais acessível para os casais, por exemplo, que não podem ter filhos, mas são de classe média? E eu pergunto também se essa diferença de valores acaba colocando o país aí nessa rota do turismo para a reprodução artificial. Sim, o Brasil, em comparação aos Estados Unidos, nós temos um custo mais acessível e temos muitos casais, principalmente de brasileiros que moram lá,
que vêm fazer o tratamento aqui, que sai muito mais barato para eles. Em relação a planos de saúde, no Brasil tem uma coisa curiosa. A Agência Nacional de Saúde normatizou que os planos são obrigados a cobrir a pesquisa de fertilidade, mas não o tratamento. Quer dizer, você pode fazer os exames para diagnosticar a fertilidade e na hora de tratar o plano, não tem direito. Então é curioso isso, né? Então, baratear esse custo é muito difícil, porque tudo é custoso. Se a gente pensar, o médico cobra muito caro. Não, desses 15 mil reais, o custo médico é de 15% desse valor. O resto é remédio, meio de cultura, materiais, estrutura, laboratório, etc. Agora, além disso, em que o casal deveria ser assistido e também por quem? Porque é uma situação muito delicada, como a gente já falou, a questão psicológica interfere bastante. A gente tem uma questão aqui de um assinante nosso, Marcelo Correia, ele diz o seguinte: meu casamento ficou muito frio depois do coito programado e da decepção com a FIV, que é a fertilização in vitro, né? A clínica não nos apoiou em nada. Depois que acabou o tratamento, adeus, voltem quando tiver mais dinheiro, ele diz. Estamos os dois fazendo terapia agora. A primeira coisa que o casal tem que fazer infertilidade significa um casal que tem pelo menos 1 ano de vida sexual sem evitar. No momento que o casal passa por esse perfil, ele deve procurar um especialista em reprodução. 1 ano tentando naturalmente. Naturalmente. Ou se tiver uma patologia prévia. Por que o especialista? Porque você tem o ginecologista que vai cuidar da mulher. O urologista vai cuidar do homem. E será que esse tratamento não vai ser cuidado em paralelo? Então o ideal é que você tenha uma pessoa que gerencie o casal. Depois, a pesquisa... Seria o quê? Um psicólogo? Não, seria um especialista em reprodução. Tá. Para garantir que os dois estejam andando juntos. Andando juntos. E esse gerente, aí ele pode, até no caso dele não ter uma especialização na parte masculina, pedir uma opinião, mas ele ser sempre o gerente. Ele pedir que a psicóloga auxilie se o casal ele sente que está perdendo o lado emocional. E esse tratamento, ele se baseia num diagnóstico que deve ser feito rapidamente. No máximo em 2, 3 ciclos menstruais, você já tem que ter o diagnóstico firmado. E daí para frente o tratamento. Por quê? Se você leva muito tempo pesquisando, o casal começa a perder o ânimo para aquilo. No momento que você vai tratar, você também tem que estabelecer o lado psicológico do casal. Por exemplo, o coito programado. Coito programado, o que seria? Seria uma mulher, por exemplo, que não ovula. Você vai fazer uma medicação, vai fazer exames que vão mostrar o dia que ela ovula e vai dizer, olha, vocês têm que ter relação amanhã. No primeiro ciclo de tratamento é muito fácil. A coisa vira até um meio festa, abre-se uma champanhe. No segundo mês, já é um guaraná champanhe. No terceiro mês, aquilo começa a ficar enfadonho. E então você tem uma perda de aderência do paciente ao tratamento. Então, se você vai fazer alguma coisa que é artificial, a relação hoje às 9 horas da noite, isso é absolutamente artificial. Será que não é mais fácil dizer assim? Vem à clínica, colhe um esperma, faça uma inseminação artificial, absolutamente artificial, e quando chegar em casa, se quiserem ter relações, fiquem à vontade. Então, determinados casais preferem que, se vai artificializar, artificialize. E outros que não, deixa o romantismo, quem sabe depois, para não desgastar a relação. E isso é muito importante. Essa avaliação psicológica é muito importante, como diz o Zé Cláudio, né? Ele é aqui do Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte, como ressaltado pelo senhor, doutor, durante todos os anos em que tentamos engravidar, ele e a esposa dele, mais ou menos 4 anos, eles tiveram um enorme apoio psicológico, e isso foi fundamental para que hoje eles tivessem aí os gêmeos com 13 anos de idade já. Eu queria ir para Los Angeles, Tanira, eu queria saber mais um pouquinho como é que funcionam as clínicas de fertilidade do país aí, porque na verdade existe um órgão, né, o CDC, que é para controle específico, para fiscalização específico, né, que é do Centro de Controle de Doenças do governo americano, ele que é responsável por verificar a atuação dessas clínicas.
Exato, Luciano, e é muito rigoroso. Todo ano o CDC, o Centro para Controle de Doenças, publica um relatório, ele fiscaliza todas as clínicas de fertilidade, essas clínicas levantam os dados e esses dados são verificados por empresas de auditoria, e o CDC ele publica esse relatório mostrando que tipo de tratamentos as clínicas oferecem, o índice de sucesso, isso numa tentativa de ajudar os casais a escolherem onde buscar o tratamento. É claro que o CDC também alerta que o sucesso de tratamento depende também do tipo que é escolhido, da saúde do casal, da idade da mulher. Mas aqui é dito que o índice de sucesso do tratamento entre mulheres abaixo dos 35 anos é de 50%. É um índice grande, considerando o que foi falado antes aqui. Esse é um dado do CDC, do Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos. Luciana. Tanira, eu queria continuar aqui com o doutor, falando dessa qualidade das clínicas, essa observação que é feita mais de perto lá nos Estados Unidos. A gente tem uma pergunta aqui de um assinante, o Lincoln Delfino Alves, de Brasília. Ele fala justamente a respeito da qualificação das clínicas. Ele diz o seguinte: ele e a mulher dele fizeram 3 fertilizações in vitro em 2 clínicas diferentes em Brasília, mas nenhuma das vezes eles obtiveram sucesso, mesmo chegando até a fase final do tratamento. Ele pergunta: como podemos saber se a clínica e os profissionais que trabalham na clínica estão atualizados tecnicamente e tecnologicamente? Existe até uma proposta da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida de criar um selo de qualidade, não é isso? Exatamente. E hoje a gente já tem um selo que a gente chamaria de latino-americano. Existe a rede latino-americana de clínicas de Rede Lara. Então, as clínicas se filiam a essa rede, a rede manda indivíduos profissionais na nossa clínica que fazem uma auditoria dos da nossa tecnologia, conhecimento, etc. E você recebe, então, um selo ou você passa a ser acreditado pela Rede Lara. Então, nós temos clínicas acreditadas e não. Então, uma das coisas seria entrar em contato com a Rede Lara Brasil e perguntar na região onde a pessoa mora se tem alguma clínica acreditada pela Rede Lara. A Anvisa faz um papel diferente, ela faz um papel de fiscalização sanitária, não de acreditação da clínica. Então, a Rede Lara estaria credenciada para responder a ele. Vamos para Los Angeles. Tanira, eu queria que você falasse, é claro que você está ali pertinho de Hollywood, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí das pessoas famosas, né? Porque isso acaba também sendo o foco de atenção dos paparazzi, dos noticiários, vamos dizer assim, mais para essa área do show business, né? Muitas mães famosas aí, depois dos 40 anos, procuraram as clínicas, algumas conseguiram, outras não. Como é que é essa repercussão por aí? Pois é, nem todas discutem publicamente isso, né, Luciano? Fazendo meu dever de casa, que foi difícil achar entre essas mães famosas acima dos 40 anos quem realmente assume que procurou ajuda para engravidar. Alguns exemplos bem recentes: Halle Berry teve uma menina aos 42 anos, a atriz Geena Davis, ela foi mãe aos 46 e aos 48 anos. A atriz e modelo Brooke Shields teve o primeiro filho aos 37, a segunda aos 40. Dessas que eu consegui descobrir, né, que assumem que fizeram tratamento, a atriz Courtney Cox, ela teve uma menina aos 40 anos, fez a fertilização in vitro, e a atriz Marcia Cross, daquele seriado Desperate Housewives, teve gêmeos aos 44 anos. Claro que toda vez que uma dessas celebridades se expõe dessa maneira, né, revela, discute publicamente seus problemas com fertilidade, é como se fosse um conforto para outras mães que estão passando por uma situação semelhante, né, Luciano? Ok, Tanira, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece a Tanira Lebedeff, que falou com a gente ao vivo lá de Los Angeles, falando sobre como funciona essa questão da reprodução assistida lá nos Estados Unidos. Aqui eu vou resumir algumas perguntas aqui, até mesmo mais de diagnóstico, de tratamento mesmo. Já estava conversando com o doutor dele aqui. Os homens que fizeram vasectomia há mais de 5 anos podem colher esperma? O senhor disse que sim, né, doutor? Sim. Eu gostaria de saber se uma trompa obstruída impediria de fazer inseminação artificial. Sim, porque a inseminação, você coloca o espermatozoide no útero. Então, ele tem que percorrer a trompa. Então tem que ser uma fertilização in vitro. Tem que ser in vitro, exatamente. Tá, aí o Marcelo pergunta: devido à endometriose, minha esposa vai ter que colocar um DIU, que se chamam aqui de Mirena, para guardar a fila
para a espera da fertilização. Normalmente os planos de saúde cobrem esse tipo de tratamento. Deveriam cobrir, porque é um tratamento para uma patologia que não tem nada a ver com reprodução, é uma patologia ginecológica. E uma última questão aqui, doutor, da Patrícia Almeida, ela pergunta se é possível fazer o tratamento de fertilização sem alterar o equilíbrio hormonal da mulher a ponto de não apresentar um quadro de menopausa precoce. Não, isso jamais acontece. O que nós fazemos no tratamento de fertilização é estimular o ovário. O ovário todo mês oferece óvulos. Um óvulo só é recrutado para crescer. Os outros se perdem. Então, quando a gente faz o tratamento, eu aumento o hormônio, recruto mais óvulos e não eu uso o que o ovário gastaria naturalmente. Então, o ovário não tem nenhum fator negativo para ele. Ok, doutor, muito obrigado aí pela participação, pelas informações muito importantes aqui. Obrigado você, assinante, também pela participação, por ter enviado essas perguntas. A gente espera ter feito o máximo possível aqui para os nossos especialistas. No mínimo de tempo. No mínimo de tempo. Aqui no Rio de Janeiro a gente conversou com o Dr. Luiz Fernando Daly, que é diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. A gente agradece também a participação do nosso convidado lá em Curitiba, lá em Maringá, na verdade. A gente agradece a TV Cultura de Maringá e a TV Paranaense de Curitiba, que estiveram com a gente também nesse debate.